Hoje eu tenho a honra de estar aqui na residência de um grande escritor brasileiro, um literário, que é o João Rodrigues Pinto, aqui na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Nosso tema de hoje é para aquelas pessoas que têm vontade de começar a ler, mas não têm prática de leitura. E como a gente pode conversar com você que quer começar a ler, mas não tem prática, mas precisa começar a ler porque já está entendendo que isso é uma vitalização da mente, da alma, uma projeção muito positiva para o futuro. Então hoje com o João Rodrigues Pinto, um grande escritor, ele é membro da Academia de Letras de Vitória da Conquista na cadeira Glauber Rocha, para vocês terem uma ideia. Nós estamos aqui com os livros dele e agora então nós vamos conversar com o João. E aí, João, como vai? Se apresenta um pouco para a gente poder localizar a importância dessa conversa para quem realmente quer começar a ler. É um prazer estar sentado com um amigo como o Gerson, é um estudioso também, viu, gente? Um pensador da psicanálise. Já conheço o Gerson há algum tempo e a gente já fez alguns trabalhos juntos. E nós temos um interesse em comum, que é justamente essa importância da leitura na nossa vida, na ressignificação da nossa vida a partir da leitura. E a gente contribui naquilo que pode, né? Que no meu caso eu contribuo com a minha escrita, que também eu sou professor e a gente tem essa mesma batalha dentro e fora da sala de aula de encanto pela leitura, ou reencanto pela leitura, ou achado da leitura, enfim. Os pacientes meus, eu atendo muito o público empresário, né? Esse pessoal que está descobrindo a importância da análise, de autoconhecimento. E eu brinco com essas pessoas que são letradas, estudadas, graduadas, eu falo, vocês não leem nem placa de trânsito. E aí eles ficam com a análise desperta as pessoas, e elas começam a falar, mas como que eu posso começar a ler? Aí eu brinco, você nunca leu um livro? Você pega um livro de 30 páginas, ele lê uma página por dia, vai cansar? Brincadeira, né? Segundo livro, só que deu 30 páginas, um mês, você lê um livro, ó, teu primeiro livro da vida. Segundo livro, 60 páginas, 2 páginas por dia. Terceiro livro, 90 páginas, 3 páginas por dia. Depois, daqui a pouco você está lendo um livro de 200 páginas, não vai nem ler 100 páginas, 10 páginas por dia, né? Essa é uma brincadeira que eu faço, e o pessoal começa a querer ler. Aí eu dou indicações de literaturas brasileiras, literatura simples, que não fica dando autoajuda, não fica dizendo o que o outro tem que fazer ou não, mas que traz a trama das famílias brasileiras, da sociedade. Qual que é a dica que você dá, João? A sua pergunta, ela é um tanto assim, lugar comum quando as pessoas vêm me perguntar sobre a minha prática de escritor e tal, que é essa como se tornar um leitor, um bom leitor e, consequentemente, um bom escritor, que são duas coisas diferenciadas, mas que estão no mesmo campo. Mas a sua resposta foi interessante, de estar adotando, né, tantas páginas por dia e tal. Porém, o que vai fazer a pessoa a adquirir esse interesse é ele começar a ler aquilo que ele gosta. Como assim? Eu, por exemplo, passei a gostar de ler porque meu avô contava histórias. Então, aquela contação de história foi um mecanismo que acionou o meu jeito também de contar histórias. E aí eu passei a perceber que o que eu ouvia, o que eu podia reproduzir adiante, já era uma forma de leitura a partir daquilo que eu ouvia. É algo muito assim, complexo, porque não existe uma receita, mas muita gente que a gente já conversou tem essa mesma história de meu avô contava minha tia, meus pais, meus parentes, minha professora, e aquilo despertou. Só que existe um paradoxo aí, que aqui no Brasil é muito comum, ainda nas escolas, eu digo como educador também, a gente peca muito ainda, de querer partir para a leitura obrigatória de elementos que não dizem respeito àquele aluno ou àquela aluna. É claro que tem os clássicos, a gente precisa ler, respeitar, etc. Mas é preciso começar a despertar naquele estudante, mesmo lá nas séries iniciais, de que tipo de leitura ele gosta. Se ele gosta dos quadrinhos, ótimo. Então é válido, quadrinho, gibi. Nossa, mãe, é uma grande escola, inclusive. O que eu aprendi em intertextualidade foi com Maurício de Souza. E hoje intertextualidade é tudo na literatura. Você vê releitura de tudo, até de novelas que passou na década de 70, estão sendo revestidos, filmes. Quer dizer, a intertextualidade é algo que tinha lá atrás, quando o Maurício de Souza
trazer para a Turma da Mônica esse empoderamento, né, de discutir com o leitor, de discutir com o autor, de perceber o que está certo e o que está errado, de se comparar com outras estruturas. Olha aí, gente, essa dica aí, né, fica mais leve para quem nunca começou a ler um livro. Também os gibis e as histórias também em quadrinho ajudam muito. O João agora vai apresentar brevemente cada livro dele que você pode adquirir. Depois aqui no vídeo você tem o telefone dele, você pode solicitar os livros pelo WhatsApp. Este livro aqui, Espelho do Tempo, eu tenho assim a honra de ter sido o organizador editorial deste livro. E o João fica à vontade, João, de citar cada livro desse para o nosso leitor saber. Certo. O primeiro livro que eu escrevi foi esse aqui, o Canivete. Canivete foi a primeira experiência com literatura. Eu estava no ensino médio, né? E aí, paralelamente, a gente tinha um grupo de teatro e eu comecei a desenvolver o interesse pela escrita, escrevendo peças de teatro, escrevendo jograis, etc, etc. E numa dessas peças, eu escrevi uma história de menores de rua e um deles se chamava Canivete. Isso foi tão interessante que as pessoas pediram, por que não conta essa história com mais detalhes e tal? Aí me veio a ideia de escrever um livro, né? Uma carreira solo para esse personagem tão assim, famoso na época, né? E o Canivete acabou viralizando, se tornou um clássico. Hoje ele está na 4ª edição e a gente trabalha, né, tanto no ensino superior quanto no ensino médio com ele, e outras escolas também já adotaram, enfim. O segundo já entra mais na parte mais de comédia, que é o Cinda Gorda. Olha aqui esse livro aqui, inspiração daquilo que eu falava antes. O Maurício de Souza me inspirou muito. Aí eu criei a Cinda Gorda, que é uma Cinderela ao avesso. Obviamente que tudo parte da releitura do conto de Cinderela, a Gata Borralheira. Só que aqui com uma visão diferenciada, que é já tratando de um assunto que na década no início dos anos 2000 ainda era meio escondido, que é a gordofobia. E o livro já trazia isso, esse preconceito e essa coisa, a maneira de ser bonito ou não, essa escravidão estética que existe hoje, que nossos adolescentes sofrem tanto, né? A criança perde a infância, né, de uma forma abrupta porque tem que seguir um padrão. O Gado Bravo é o nome original da minha terra natal, né? Licínio de Almeida, que no passado se chamava Gado Bravo, uma cidadezinha aqui do sudoeste baiano. E Gado Bravo, ele traz as minhas memórias, que dialogam também com crônicas, com poesias e narrativas. Então é um livro que é para todos os gostos. Eu não conheço Licínio de Almeida, mas eu li este livro, interessante, porque você entra na cidade e você começa a ver os becos ali que ele vai narrando, uma lagoa que tem na cidade, né, João? Muito legal. Exato. E o Espelho do Tempo. Esse livro, porque o primeiro foi Canivete, o segundo Cinda Gorda, e o terceiro foi esse aqui, Espelho do Tempo. Eu já estava morando no Espírito Santo, e Jéssica também morava lá, né, no São Mateus também, e a gente se conheceu e tal, e falando do projeto, ele ficou encantado. Não, vamos fazer e tal, e montamos. É uma história mais densa, é um romance que trabalha o existencialismo na perspectiva de um personagem que era tido como doido, mas na realidade foi torturado né, uma mulher que foi torturada lá atrás, né, no período militar, e ficou com todos esses transtornos psicológicos, e isso vai ser desvendado por um médico que vai trabalhar nessa cidade e tal, e percebe que ela não é doida coisa nenhuma, o que ela fala tem sentido. E aí vem aquele conceito e preconceito nosso. O que é a doideira? O que é a loucura? Então é um livro que tem todas essas nuances, além de uma pegada sobrenatural, né? Está muito atual, João, porque tem um filme agora lançado no Brasil, com o Celton Mello e a Fernanda Torres, que fala exatamente do Marcelo Rubens Paiva, né, que é a esposa que estava desvendando sobre a questão da tortura. E esse livro dialoga muito com essa revisitação do período militar, muito interessante. Além de lidar com a memória, porque a Eunice Paiva, depois de uma certa idade, ficou com Alzheimer, né, e ela passou a cultivar as memórias mais antigas, que era justamente essa época, né, de sofrimento. E o filho, que é o Marcelo Rubens Paiva, foi testemunha até o finalzinho da vida. E é legal que é um livro, esse livro assim, eu achei bonito porque é um romance entre um estudante de medicina e uma jovem, né, que foi torturada pelo regime militar. Então, se você me pede livros de indicação, só aqui são 4 livros, né, pessoal? É muito bom, são livros fáceis de ler, não que é uma literatura simples, mas é uma literatura que você se vê nela.
Isso que é uma boa leitura para se ler. Um bom psicólogo, ele vai ser bom se ele ler mais livros literários. Ô, João, eu estou tentando ler 6 livros de literatura por mês. A minha meta é 72 por ano. E eu coloco isso de forma obsessiva, porque se a gente não se autodeterminar, a gente não consegue. Agora eu pergunto para você, João, você tem uma carreira acadêmica, você é um doutor em letras e você é professor do ensino fundamental, do ensino médio e do nível superior. Como que esses jovens estão chegando hoje, principalmente no ensino médio, que é o que você está mais no Instituto Federal aqui de Vitória da Conquista, e também no nível superior, que o Instituto Federal tem um nível superior, como que essa galera que é filho já da geração digital, das internet, da vida, das redes sociais, como que eles estão chegando, com que olhar que eles chegam para a literatura? Excelente esse seu questionamento, porque gera uma reflexão, e eu não diria que vai na contramão da história, mas que vai de certo modo, romper com as diversas teorias da conspiração, quando se fala de leitura, de incentivo à leitura. Eu digo e comprovo que um lado bom de tudo isso é que hoje, com toda essa parafernália de modernidade que nós temos aí, os jovens estão lendo mais do que antigamente. Sério? Lá no Instituto Federal, onde eu trabalho, eles são ratinhos de biblioteca, vão para a sala e não é professor nenhum que pede para eles, e livro, calhamaços de livros. Mas mesmo eles sendo já dessa geração digital? Sim, da geração digital. E no ensino superior, eu tenho notado um pouco o inverso disso, porque esse pessoal, por ser um pouco mais adulto, ele já vem e é explicável também. A maioria, que a gente conversa depois, eles falaram que foram forçados a ler aquilo que o professor queria lá atrás. Então ficou um trauma contra a leitura. E isso é muito comum, aquela coisa do professor, vou passar esse livro para você ganhar nota, tal. Então o aluno passava a encarar aquela obra não como um prazer, como um deleite, como uma construção de um ser humano melhor ou não. Essa parte mais do lúdico desaparece, entra em cena a parte da obrigação pela nota e tal. Então acabou tornando a leitura mecânica. Então o pessoal do ensino médio já vem com mais desejo. Eles pesquisam, eles vão atrás, o que ajudou muito também é que eles têm um diálogo muito mais direto também, que na minha geração não teve, com o cinema, por exemplo, por conta da facilidade que tem, né? Assistem séries, assistem filmes que estão sendo lançados e tal. E isso, de certo modo, são leituras. Você potencializa o cinema para dentro da literatura? Com certeza. Legião Urbana, olha quanto tempo a Legião Urbana já não existe mais, entre aspas, né? E, no entanto, eles têm uma legião de fãs que nem se conheceram, não estavam vivos na época. Exatamente. E isso é grandioso. Então a gente tem que perder um pouco essa mania de às vezes falar assim, poxa, tá tudo perdido, antigamente no meu tempo que era bom, blá, blá, blá. Isso tem umas certas proporções que não são totalmente verídicas, se você analisar. Olha, para mim é uma grande surpresa. Gente, para finalizar a nossa conversa, voltando bastante nessa ideia do não leitor que deseja ler, eu digo o seguinte: quem lê, o adulto que lê mais literatura, ele tem maior absorção de conhecimento geral, isso é fato. E você, João, como professor literário, doutor em letras, vive da academia, como você vê um adulto leitor em relação a um adulto não leitor? O adulto leitor, é claro que tudo tem exceção, né? Mas o adulto leitor, ele tem uma sensibilidade maior para a percepção de mundo e de cidadania, de construção de uma sociedade mais fraterna, porque a literatura fornece essas pistas, né? E a gente precisa pensar assim, nós somos uma sociedade... As novas gerações atravessam, é um verdadeiro paradoxo. De um lado tem a literatura mais facilitada pela internet, etc, porém existe uma onda de violência muito grande, de preconceito, de homofobia e tal. Então é preciso a gente aprender a se admirar e admirar o outro. Essa beleza perdida tem que ser recuperada, e a literatura já está recuperando isso há muito tempo. Aliás, ela já é a própria beleza, ela traz isso. Então esse adulto que é leitor, ele me dá a certeza de que tem jeito, a esperança está aí. E o não leitor, ele precisa entrar nesse caminho, mesmo que seja encarado até como certa obrigatoriedade, como uma disciplina, mas para ele aprender a dimensionar esse lado bonito que a vida está aí, né, e que não pode se perder. Então a literatura é uma janela aberta para isso. Ela não vai resolver o problema, senão ela não seria literatura, né? Então, mas ela vai fornecer pistas. Essa semana, uma mãe, a Larissa,
ela me falou: Gerson, eu já estou no 3º livro nestes 2 últimos meses, e ela tinha parado de ler. Ela foi leitora quando era jovem, já é uma senhora aí, né, uma pessoa que já tem filho e tal, casada, e toda feliz de que voltou a recuperar com livros menores, literatura, e algumas indicações que ela foi pegando de amigos, de amigas. Então olha que coisa bonita, né? A alegria dela de falar isso. E uma palavra que você falou, indicações. É muito bom quando alguém te indica um livro bacana, para você estar começando. Isso é um elemento. Então a minha indicação, né? É Canivete, desse cara aqui, Cinda Gorda, Gado Bravo e Espelho do Tempo. E aí, se você pede pelo WhatsApp do João, que está aí, ó, no descritivo do nosso YouTube, você vai ter ele autografado. E você sabe que o livro autografado, se o cara ficar famoso lá no futuro, mas ficar famoso a nível mundial, aí você pode até leiloar, porque o livro autografado vale ouro. Já pensou se eu tivesse o livro autografado do Freud? Ia valer quantos milhões, né? Gente, ficamos por aqui. Agradeço, João, a tua participação, e que essa nossa conversa possa despertar você e pessoas que estão ao seu redor para o hábito de leitura. Até o nosso próximo vídeo e muito obrigado pela sua atenção.